Muito bem, estamos de volta aqui com o Gazeta Entrevista. Daqui a pouco eu vou conversar com o diretor-geral do Detran Acre, Dr. Pedro Longo. Vamos falar das novidades que o Detran está implementando. Por exemplo, a nova carteira de habilitação. Está em fase de preparação, de testes, a emissão de uma nova carteira de habilitação. O que muda? Daqui a pouco a gente vai saber. Falar também com o Dr. Pedro Longo sobre a redução no número de acidentes de trânsito, no trabalho que o Detran vem conseguindo realizar. E falar também de problemas que afetam os condutores de modo geral, como é que o órgão se posiciona. Daqui a pouco. Antes, deixa eu falar aqui da Copserge. Nossos parceiros aqui, a Copserge é uma cooperativa de serviços que é reconhecida por seu trabalho em defesa do cooperativismo. A Copserge é um grande exemplo de organização dos trabalhadores, com geração e distribuição de renda para todos os cooperados. São lindas histórias feitas por pessoas para pessoas que mudaram vidas. Nesses 17 anos, tivemos momentos de vitórias e de tribulações. Mas com união, força e trabalho, superamos cada um dos obstáculos. Assim é a Copserge, uma parceria que vem dando oportunidades a você que sonha em ter uma vida melhor. Resgatando valores familiares e a dignidade, cooperando e proporcionando oportunidades para o seu crescimento intelectual e social. Copserge, uma cooperativa genuinamente acreana, de valores étnicos, cultural e social. Juntos, seremos mais fortes sempre. Seja você também um cooperado Copserge. Copserge, feita por pessoas para pessoas. Muito bem, deixa eu convidar aqui o Dr. Pedro Longo, por favor. Dr. Pedro Longo, diretor do Detran. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem, doutor? Prazer. Seja bem-vindo. Obrigado. Dr. Pedro Longo, vamos falar dessa novidade que é a nova carteira de habilitação, inclusive com a possibilidade de se tornar um documento único que possa servir como identidade para o usuário. Eventualmente isso já acontece, mas ainda tem algumas restrições. Enfim, quais são as mudanças previstas para a carteira de habilitação? Bem, recentemente nós tivemos uma mudança que não custa relembrar, que a habilitação mesmo vencida, aquele documento físico, ele continua valendo como documento de identidade. Sim. O que tem toda a lógica, porque o que vence é o prazo, são os exames psicológicos, de sanidade, mas não a identidade da pessoa. Então, quem Eu não sabia disso. Pois é. Recentemente o CONTRAN regulamentou isso, então todo órgão, você vai fazer um concurso público, enfim, precisa se identificar no aeroporto, em qualquer circunstância, você pode usar uma habilitação mesmo vencida, que para fins de identidade ela não tem prazo, ela continua válida indefinidamente. Né? Mas o que está em discussão agora, Rogério, é a habilitação digital. Ou seja, você poderá optar entre ter a habilitação física, o documento, o papel moeda, mas poderá ter também no seu smartphone, no seu celular, a sua habilitação. Né? Então esse está em fase de testes. Inicialmente o Denatran está disponibilizando para o estado de Goiás, porque é um estudo piloto. Né? E estão verificando os procedimentos, a funcionalidade e possivelmente a partir de fevereiro esteja disponível já aqui no Acre, na maior parte dos estados do Brasil. Agora, como que o Detran vai comprovar a autenticidade do documento? É assim, a pessoa, para ela baixar esse documento no seu celular, ela vai ter algumas possibilidades. Claro que isso ainda está em fase final de estudo, mas a primeira possibilidade é se você tem aquele acesso digital do CPF, da Receita, por exemplo, os advogados, praticamente todos têm, você pode baixar direto já do site. Caso contrário, se você não quer, porque tem um custo essa certificação digital, você irá ao Detran e aí você vai se cadastrar pessoalmente. E aí, a partir de então, poderá, com as senhas, com os dados serão informados, poderá então baixar esse documento no seu celular. E se perder o aparelho? Se perder o aparelho, não vai haver maiores problemas, porque aquele documento ele pode ser cancelado, aquela disponibilidade, mas também ele permite que você faça a conferência da fotografia, não há maiores, é mais ou menos o mesmo sistema que ocorre quando você perde hoje o documento físico. Né? Você vai fazer um boletim de ocorrência, vai registrar aquilo e não vai ter nenhuma implicação maior para o cidadão. O senhor falou aí em fazer uma ocorrência, perder o documento físico, e eu lembrei de uma situação.
o sujeito tem lá o seu veículo, o veículo é arrombado, né? Perfeito. E aí o ladrão furta a carteira, vamos dizer assim, e dentro da carteira tem lá a habilitação, o próprio documento do veículo. Então, o cidadão, quando vai tirar a segunda via, ele tem que pagar as taxas novamente. Não é injusto com o cidadão, doutor Pedro? Quer dizer, já foi vítima da violência, já está no prejuízo. É verdade. Para voltar a ter sua cidadania plena, ter que desembolsar mais dinheiro. É verdade. De alguma forma é injusta, porque se o Estado não propiciou aquela segurança, né? Mas, enfim, a regra atual é essa. O Detran não pensa em mudar essa regra? Na verdade, é assim, o Detran ele não faz as normas, ele cumpre, né? Então a legislação ela é feita ou pelo Congresso Nacional, no caso das regras de trânsito, que são praticamente nacionais, todas elas, ou pela Assembleia Legislativa. Então nós, como órgãos executivos, não temos essa autonomia de dispensar, por exemplo, uma taxa, porque senão nós teríamos que responder por isso enquanto gestores. Sim, né? sim, mas está aí então, uma boa dica para os nossos parlamentares. Né? É fazer uma lei que dê essa condição para o cidadão, porque de fato é injusto. É verdade. Então, seguindo nessa mesma linha de raciocínio, a gente tem observado que o Detran conseguiu uma redução significativa no número de acidentes, de vítimas fatais. Eu queria que o senhor destacasse um pouco isso, né? Os números em relação aos anos anteriores. Verdade. Os números em geral do Acre eles já são bem razoáveis, mas nós tivemos nesse ano de 2017, Rogério, uma redução muito bacana no índice de vítimas fatais, que é o índice mais importante, é o índice de mortes. Para que você tenha uma ideia, no primeiro semestre de 2016, nós tivemos 41 vítimas fatais. No estado todo? No estado todo. Nesse primeiro semestre nós tivemos 25. Então nós tivemos uma redução de cerca de 40% no número de vítimas fatais. Claro que isso é só o primeiro semestre, o cálculo mais seguro é aquele que é feito anualmente, mas já é um indicativo muito bom de que as campanhas que nós temos realizado e as parcerias com o Batalhão de Trânsito têm dado resultados, né? E naquilo que para nós é mais importante, porque não é tão significativo uma pequena batida na traseira de um veículo, como só tem daqueles danos materiais, é uma estatística importante, mas não é a mais significativa. Para nós, o que importa é vida. A vida então, não tem preço, né? Então, estamos hoje compartilhando com a sociedade, com a comunidade, esses bons resultados. Isso se deve ao trabalho de orientação, conscientização, mas de fiscalização também. Perfeito. Aí entra num ponto polêmico, que é o trabalho de fiscalização, a abordagem, a autuação, que tem condutor que se incomoda e tem também, por parte da Polícia de Trânsito, alguns excessos, né? Não é regra geral, mas acontecem. Nesse caso, que é sempre um tema que envolve todo mundo se sente, às vezes, acuado, prejudicado por isso. Como é que o senhor avalia esse trabalho do Detran, que na sua gestão até que tem buscado ser mais conciliador? Verdade, Rogério. A fiscalização de trânsito ela é importante, ela tem nos ajudado a alcançar esses resultados, mas nós fazemos um trabalho muito grande também de orientação aos nossos agentes. Eles são sempre reciclados, informados das mudanças da legislação e sempre orientados na forma da abordagem. Tanto que poucas vezes nós temos reclamações em relação aos agentes do Detran. Né? Verdade. Em geral, são a outros órgãos, parece que há um nível maior de insatisfação com a forma da abordagem, principalmente. Então, agora é claro, ninguém gosta de receber uma multa ou às vezes até uma orientação, né? Mas nós buscamos fazer com que isso sempre ocorra da maneira mais civilizada, da maneira mais educada possível, e eu creio que é dessa maneira que todos os órgãos deveriam proceder. Preciso fazer justiça aqui, de fato o número de reclamações é bem maior quando se trata da RB Trans, que é o órgão de trânsito do município, portanto, há algo que se melhorar aí nessa forma de abordagem. Mas, doutor Pedro, em relação às autuações do Detran, em que o veículo é apreendido, alguns meses atrás tivemos algumas reclamações de que esses veículos estavam indo a leilão muito rapidamente, sem dar oportunidade de que o condutor possa ir lá e regularizar a situação, porque nem sempre o cidadão tem aquele dinheiro para pagar a multa, etc. Isso de fato aconteceu? Como é que está essa situação? Olha, eu desconheço algum caso concreto, mas imagino que possa haver algum proprietário que tenha se sentido insatisfeito, mas esse prazo é um prazo de lei, porque o que ocorre? Se a gente demora muito tempo para fazer o leilão, o veículo acaba se degradando, né, porque ele fica exposto no tempo, e o próprio proprietário ele é prejudicado, porque a venda, nós não queremos vender veículo nenhum, o ideal seria que todos regularizassem a tempo, mas quando há uma venda,
Depois de paga as multas ou os documentos, enfim, aquilo que originou a apreensão do veículo, o saldo vai para o proprietário, porque o veículo continua sendo dele, né? Então é repassado a ele. Se o veículo fica 6, 7 meses, ele perde muito o valor de mercado e, consequentemente, o próprio proprietário teria um prejuízo. Então nós buscamos fazer com agilidade, mas pensando no bem de todos, inclusive daquela pessoa que teve o seu veículo apreendido. Em relação a decisões da Justiça, jurisprudências, de que não é obrigatória a apreensão, ou de que até não é legal essa apreensão, o senhor tem conhecimento disso? Como é que o Detran está se posicionando? Até o momento, esse é um dos boatos, dos mitos que circulam na internet, mas não há nenhuma decisão com efeito vinculante que proíba a apreensão de veículos nem atraso. Até porque esses recursos, de alguma maneira, são utilizados para a manutenção do tráfego, para a mantença de todos. Então é injusto que, por exemplo, você pague em dia, né, os seus documentos, outras pessoas não paguem e tenham os mesmos direitos. Então é por isso que a lei permite, de fato, o recolhimento desse veículo e o depósito até a regularização, no caso dos atrasos de pagamento. Existem decisões isoladas, normal, porque assim, na justiça, cada magistrado ele tem seu próprio convencimento e tem uma autonomia. Tanto que muitas vezes nós temos uma mesma situação, temos dois magistrados diferentes, um decide de uma forma, o outro decide de outra. Então isso é normal, nosso jurídico dá todas as informações e aqui no Acre nós não temos nenhum caso de que tenha sido desautorizada a conduta do Detran. Eu quero encerrar falando de política, né? Doutor Pedro Longo, que foi presidente do PSL, não é isso? Correto. Partido que recentemente mudou a sua postura política, mudou o seu lado, vamos dizer assim, aqui no Acre, era coligado com a Frente Popular e se afastou. Isso naturalmente fez com que o doutor Pedro também se afastasse do partido, afinal de contas é um aliado da Frente Popular. Como é que foi essa mudança para o senhor, doutor Pedro? Olha, o partido tomou uma decisão a nível nacional de não coligar com o PT e com os partidos que aqui no Acre integram a Frente Popular. Eu divergi, pedi que fosse aberta uma exceção, até porque o partido vinha crescendo muito aqui no estado, com vereadores eleitos nos municípios mais importantes. Não fui bem sucedido nesse meu pleito, né? Então, por uma questão de coerência, eu acho que é importante, as pessoas têm que ter coerência, têm que ter lado, eu tenho lado, tenho uma coerência. Eu fiz a opção, então, de me afastar da direção do partido. Desejo sucesso a quem assumiu, né? E o nosso grupo político vai em breve anunciar aí uma nova opção e seguiremos nessa caminhada. Já escolheu o novo partido? Olha, nós estamos muito avançados com o PV, né, da professora Shirley, temos feito um bom trabalho de aproximação, temos muitos pontos em comum, então possivelmente em breve a gente finalize esse processo. Estamos conversando porque tem pessoas em todo o estado, então eu preciso ouvi-las um pouco, né? Sim. E se tudo der certo, em breve a gente segue esse caminho. E em relação a uma possível candidatura sua, isso está cogitado? Rogério, se eu disser que não, eu estaria sendo, de alguma maneira, hipócrita. De fato, o Detran ele dá uma visibilidade grande, de alguma maneira as pessoas têm insistido, né, para que a gente considere essa possibilidade. Eu estou considerando, mas eu tenho um prazo para decidir isso, que é até abril do ano que vem, que é o prazo que a legislação recomenda, né, determina, na verdade, o afastamento dos gestores que queiram ser candidatos. Então eu, possivelmente, no mês de abril, tomo essa decisão definitiva e, nesse momento, eu diria que caminha, de fato, nessa direção da possibilidade dessa candidatura. Muito bem, doutor Pedro Longo, que é diretor do Detran Acre, muito obrigado pela vinda. Obrigado. O Gazeta Entrevista vai fazer um intervalo, a gente volta daqui a pouco. Até já.